Glória a Deus. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a este vídeo, a esta reunião, a este bate-papo, a este encontro, a este momento de aprendizado, de direcionamento, de exortação, né, através da revelação divina do Senhor Jesus, o nosso Mestre e Senhor, para que cada um de nós possamos melhorar a cada dia que vai passando, não é mesmo? Nos reencontrando a nossa verdadeira identidade, conhecendo quem verdadeiramente somos e abrindo mão do velho homem, não é mesmo, da velha mulher, abrindo mão dos nossos interesses, se desapegando às coisas desse mundo, né, e vivendo as coisas do reino, não após ser arrebatado ou qualquer coisa do tipo, mas antes disso, né? Porque caso contrário, se ficarmos com o pensamento de que as coisas só melhorarão depois da volta de Cristo, a gente vai viver uma vida de muito sofrimento sobre a face da terra. E esse não é o desejo do Pai, até porque a terra é nossa por herança, né? A palavra vai dizer que passarão céus e tudo, mas a terra permanece, porque a terra é herança, né? Assim como a palavra. E a gente, na maior parte das vezes, diz que é cristão, né? Diz ser crente, diz que Jesus e várias outras coisas, mas, infelizmente, a gente acaba inclinando para as concupiscências da carne e a palavra do Senhor permanece morta em nossas vidas. Uma palavra que é para gerar vida e uma palavra que é para ser viva em cada um de nós acaba sendo uma palavra morta, porque nós a mortificamos, né? Por quê? Porque somos mortos, infelizmente. E o Senhor, ele é vida, e vida em abundância. E o que ele quer conceder para cada um de nós é vida em abundância. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, ó Deus querido, Papai amado, por tudo que o Senhor tem feito. Nos perdoa, ó Eterno, por todos os nossos tropeços e falhas, por tudo aquilo que a gente acaba fazendo, desejando, pensando, sem que isso deveria estar acontecendo, porque não é a tua vontade. Nos ajuda, Senhor Jesus e Espírito Santo, a conhecer a face do Pai e desejá-lo tamanha grandiosidade dentro do nosso coração e dentro da nossa mente de 100%, para que nós possamos a ver quem somos e conhecer quem somos, rever a nossa verdadeira identidade, que já caiu no esquecimento, para que nós possamos estar alinhados com o Senhor, buscando a sua vontade e não mais a nossa, perseverando no Senhor e convivendo com todos da forma mais correta, como o Senhor Jesus, o próprio eterno Jesus Cristo, Rei da Glória, fez e viveu sobre a face da terra. Pai amado, Pai querido, libera anjos específicos para guardar cada um que aqui está presente neste momento, cada um que venha a entrar nesta reunião, para que Satanás não tome a semente que seja lançada das tuas mãos, as palavras que o Senhor há de liberar nesta noite. E eu quero pedir, Espírito Santo, nos ajude a estar sensíveis a Ti, para que nós estejamos com o coração quebrantado e o espírito contrito diante da Tua presença. Tudo isso para que possamos absorver cada palavra, cada instrução do Senhor e cada exortação com amor para o nosso crescimento, Pai. Para a nossa vida melhor sobre a face da terra no Senhor. Para que se cumpra o que a Tua palavra diz, de todas as formas, sobre bênçãos, para vivermos isso, sendo testemunha das Tuas bênçãos. Deste modo, para que mais
e mais criaturas venham ser alcançadas no Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém, amém, Senhor Jesus. A gente está entrando num tempo, encerrando uma fase muito boa. 2025, um ano extraordinário, um ano de muito favor e bênção do Pai para com todos os seus filhos, muita bênção, muito favor para com todo o seu povo que o busca, que estava buscando e permanece buscando piamente a sua vontade e o seu propósito para estar caminhando sobre a terra e se descobrindo no Senhor. E a gente já está encerrando esse ciclo, né? Já estamos hoje no dia 16 de dezembro e o ciclo está se encerrando. Quando vê o ano se acaba, inicia um novo ano e o povo canta e o povo faz festa e o povo faz um monte de coisa para iniciar o ano novo, né? Bobagens, tolice, veneração a deuses estranhos, porque eu também fazia isso, né? Ah, passar a virada de ano de roupa branca e que não sei o quê, e pó de canela não sei do quê, e saltar ondinha cheio de superstição, que não leva a lugar nenhum e que não faz nada. E o tempo que a gente está entrando, esse novo ciclo que vai se iniciar, será um ciclo de muita tribulação sobre a face da terra. Muita tribulação sobre a face da terra. Quem tem ouvidos, ouça e guarde estas palavras. 2026 iniciará. O Senhor revelou, não sei quando ao certo, mas ele revelou. 2027 será extremamente caótico. Mas os filhos que estiverem de acordo dentro da aliança do Senhor e de acordo com a sua vontade, seu propósito para com cada um, este passará sem, como vamos falar, sem arranhões, sem feridas, sem fracasso. Estes passarão. Eu vejo como se fosse um oceano e cada um dentro do seu barco, seguindo a direção do Senhor. Remando quando o Senhor diz para remar e parando quando o Senhor diz para parar. E as ondas batendo nesse barco de um lado para o outro, e o vento e respingando água dentro do barco. E a vontade de sair remando, ou a vontade de voltar para trás, para a margem de onde partiu, mas perseverando, esperando a vontade do Senhor, o tempo que o Senhor diz, rema, dá mais, como é que se fala? Jargas, né? Tratando-se de água, rema mais 6 jargas, rema mais 10 jargas, 100 jargas, e assim por diante, até atravessar esse oceano. E estes que estiverem descansando no Senhor, alinhados com o Senhor, dentro da aliança com o Senhor, estes passarão este mar turbulento, este mar que tem muito vento, muita onda, sem virar o barco, sem afundar o barco, sem quebrar o barco. Compreende? Estes passarão. A gente quer o tempo todo viver coisas boas, né? Todos nós queremos ter uma vida boa, contemplar das boas dádivas dessa terra, não é mesmo? A gente quer viver a bênção. A palavra do Senhor vai falar de tantas pessoas, tantos que viveram vidas abençoadas, que tinham muito, abundantemente, para si, para toda a sua casa e para todos os seus servos, e tinha ainda mais para ajudar, para abençoar, para doar, para ofertar. E a gente quer viver isso, não é mesmo? Mas aí tem um detalhe. Por que que às vezes a gente não vive? Porque a gente não está de acordo, não estamos alinhados com o Senhor. Porque a vontade do Pai é que todos nós desfrute do melhor da terra.
A palavra diz isso, para que todos nós possamos desfrutar do melhor que tem sobre a terra, do ouro, do diamante, sabe, do alimento dentro da sua permissão, das vestes e, né, nos tempos atuais, de tudo, de um carro bom, de uma casa boa, de algumas viagens, né? Mas a gente não vive isso. E por qual motivo a gente não vive? Porque nós estamos fora da aliança. Estamos tão conectados com a gente mesmo que a gente quer deixar o Senhor de fora, e quando o Senhor dá a direção no nosso momento consciencial perdido, a gente não quer aquilo, a gente rejeita aquilo. Por quê? Porque aquilo, no nosso ponto de vista, vai tornar-nos mais fracos, vai nos direcionar a caminhos mais dolorosos, mais árduos. Compreende? E a gente está entrando nesse tempo que tão somente perseverarão os verdadeiros filhos. O Senhor não deixa faltar a mesa do seu verdadeiro filho. Amém? O verdadeiro filho, aquele que está alicerçado e alinhado com a sua vontade e o seu propósito, dentro do seu centro de querer, este persevera, este vence. Este, quando encara a prova vem do Senhor para crescimento, mas são provas já com data de término e já vencidas, porque é Ele que está à frente. Amém? A gente vê isso na Escritura, vê em diversos momentos. Quando ia para a guerra, nossa prova é uma guerra, é uma luta constante, não é? E às vezes a gente fica lutando a mesma luta de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro. E a luta continua, aquela guerra permanece, aquela guerra fica ali e não consegue avançar, não consegue vencer, não consegue catar os despojos. Na maioria das vezes, perde os despojos que levou para a guerra. Compreende? Mas todo momento que o Senhor diz, vai, que a guerra se levantou, eu sou contigo, estes que sabem que isso acontece a estes que estão seguindo os decretos, os mandamentos do Pai. A gente vai ver em 1 Reis, 2 Reis, em todos os profetas, em crônicas, a gente vê isso acontecendo. Lá, antes disso, antes de tudo isso, a gente vê acontecendo com Abraão, a gente vê acontecendo com Jacó, a gente vê acontecendo com José, né, o Isaac, Jacó, né? Então a gente vê tudo isso. E por que a gente não vive isso? A gente só vive aquele povo preso dentro do Egito, lá sendo escravo. Aí, beleza, consegui passar o mar se abriu, eu consegui passar. Aí eu fico dentro do deserto, se ferrando, vivendo uma sequidão, entende? Aí quando parece que vai romper, mais um deleite próprio. E aí nunca avança, sempre declinado para a perdição. O Senhor me trouxe aqui Deuteronômio, capítulo 28, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versículo 2. Tá? E a gente vai falar sobre alinhamento, o Senhor quer falar sobre alinhamento, porque Ele não quer que nenhum de nós pereçamos, Ele não nos quer ver perecendo no tempo que está por vir, na justiça dEle, para que nós não venhamos fracassar, sabe? Porque a justiça vai descer e a vontade é dEle, dessa justiça. Clamamos por misericórdia e por direção no Espírito Santo, e sejamos sensíveis para compreender o que ele está falando, mas não só isso, precisa de algo muito maior do que isso. Que nós sejamos aquele que cedamos à sua vontade. Ou seja, que dê o braço a torcer. Compreende? Que nós sejamos aquele que dê o braço a torcer para a vontade dele, não mais para a nossa vontade. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2,
Diz assim: todas estas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aqui eu não vou buscar sobre as bênçãos, mas ele fala sobre a obediência. A obediência é alinhamento, é estar de acordo, sabe? Obediente, 100% obediente. Eu desejo fazer tal coisa, mas eu não vou fazer, porque o papai não disse que eu podia fazer ainda. Entende? Isso é estar alinhado com o propósito e a vontade do Pai. Versículo 1 vai dizer: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas as bênçãos correrão atrás de ti, todas as bênçãos te alcançarão. Viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para com cada um de nós. Não precisamos correr atrás. Não precisamos. Sabe qual que é o maior problema? É que a gente se diz ser crente e quer ser o crente e anda como um crente, mas por dentro não tem nada de crente. Fede por onde passa no reino dos céus. Está fedendo. Cada vez que se mexe, sobe um mau odor. Sabe? Você já ficou perto de alguém fedido, 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 fedido? É assim que a gente está sendo diante do Pai. Por quê? Porque ele não está alinhado com a sua vontade. Ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um caminho traçado. E quando a gente começa a desobedecer, quando a gente começa a não querer mais dar ouvidos, ou às vezes até sabe o que pode fazer, mas a gente vai lá e faz antes da sua permissão. Por impulso, sabe? Não, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo. Por quê? Porque agora eu tenho, parece que, né? Ah, deu, sobrou um pouquinho, vou lá e pum, faço isso. Ah, deu certinho aqui, vou lá e faço aquilo outro. Aí isso é um mal perverso, sabe por quê? Sabe por quê? A nossa alma ela é muito inclinada à perversidade. A gente vem aprendendo muitas das coisas deste mundo e viver as coisas que nos trazem prazer, nos fazem bem, não é mesmo? Ai, estou me sentindo bem com essa roupa, estou me sentindo bem com esse cabelo, estou me sentindo bem com o que eu estou vendo na frente do espelho. Sabe? Estou me sentindo bem porque agora eu comprei um carro. Foi lá e fez um financiamento. Toma. E Jesus nem disse que podia fazer um financiamento. Aí vai lá e usa o nome do Senhor em vão. Em nome de Jesus, eu vou pagar. Aí, de repente, do nada, não está alinhado com a vontade do Senhor, alguma coisa acontece e aí atrasa tudo. E aí? Aí fica alicerçado no trono dos malignos, né? Em débito, que Satanás cobra, tá? Ele cobra, não tem nada para cobrar, ele continua tentando achar alguma coisa para cobrar da gente. Entende? Porque a gente não está alinhado com a sua vontade. Ele não está dando ouvidos para o Senhor. E aí isso gera um mal perverso na nossa vida, chamado medo, através da preocupação. A gente faz uma coisa e aí começa a ficar preocupado se vai dar certo para sustentar aquela coisa. Entende? Aí é o medo, disfarçado de preocupação. E começa a vir medo, e aí a fé começa a desmoronar. Entende? Alinhamento. Provérbios, tá bom, Jesus. Provérbios 3. Vamos achar o livro de Provérbios aqui. Provérbios, capítulo 3, amados. Versículo, no começo do livro, versículos 5 e 6. Para que a gente possa entrar no que o Senhor quer falar. E a palavra do Senhor precisa se cumprir. Ele disse que as bênçãos correrão atrás de nós. Ele disse que comeríamos do melhor dessa terra. Mas a gente não está vivendo isso porque a gente não está sendo obediente. Porque a gente não está
querendo fazer o que ele deseja que façamos. A gente está fazendo o que a gente quer fazer. Amém? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Olha isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sabe qual que é o maior mal de nós todos? É que a gente sabe como fazer algumas coisas, muitas das coisas, inclusive. E às vezes a gente vê algumas coisas e começa a ficar fadigado com algumas coisas daquele objeto, daquela situação, daquele cenário, daquilo que a gente tem, e a gente pensa, caramba, eu sei como que eu posso fazer isso alavancar mais, dar mais resultado para mim, visando sempre aquilo que é melhor para mim. E onde geralmente é no próprio bolso, inclusive. Dinheiro, né? E aí a gente não está atento ao que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer, ao que o Senhor está falando, que ele ainda não disse que era para fazer, e a gente vai lá pela própria força, né? Pelo próprio entendimento, não, eu sei como fazer, eu vou fazer, e vai lá e faz. Aí começa a dar uns resultados e tal, aí inclina mais ainda o coração para a perversidade, no começo é sempre assim, e aí depois dá problema. Porque se temos um chamado no Senhor, com o Senhor, para fazer a sua boa vontade, para a gente viver isso, é preciso que tudo aquilo que glorifica nós mesmos seja lançado fora, porque a glória é dele, é tudo para ele, é dele, por ele, para ele são todas as coisas, ele é o Criador, ele é o Pai, ele é o Deus vivo, ele que fez e ele que desfaz, é ele que dá o final, é ele o início, é ele que faz com que todas as coisas se cumpram. E a gente, por nossa perversidade, a gente busca estar alinhado com a nossa própria vontade, nosso próprio desejo, e não alinhado com a vontade do Pai. E quando isso acontece, a gente sai do centro da tua vontade, da sua aliança. Outra palavra, isso aqui, né, Provérbios, escrito por Salomão, olha só, instruído pelo Espírito do Senhor, sabedoria, isso aqui, é sabedoria. Veja bem, sabedoria, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Caraca, Salomão era o cara mais sábio que caminhou sobre a face da terra. Não houve outro antes dele e nunca haverá outro. Saiba disso. Não importa o ano que estamos vivendo, não importa quem seja o mais bilionário, a pessoa que desenvolveu a tecnologia tal, XYZ, ainda assim não haverá alguém mais sábio do que o próprio Salomão. Salomão escreve isso. Não, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Entende? Olha isso. Dito por ele. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhecer que tudo que eu estou fazendo é o Senhor que está fazendo, não mais eu, quando eu estou inclinado para ele. E aí ele começará a endireitar a tortura do meu caminho. Ele tira aquela pedra de tropeço. Entende? Por quê? Porque eu estou confiando no Senhor, eu quero fazer a vontade dele, não a minha. Aí tem alguém que está muito apegado no meu coração, muito amigo, né? Muita amiga. E aí é muito amigo e muita amiga. E aí, se eu não estiver ali apegado ao Senhor, conectado no Senhor, esse amigo e essa amiga, que pode estar causando mal, pode estar impedindo do meu avançar e do meu caminho e do meu propósito com o Pai, e essa pessoa permanece na minha vida. Por quê? Porque eu estou dando glória a minha, não ao Senhor. Eu não reconheço que o Senhor é o Senhor do meu caminho. E sou eu que estou escolhendo. Ditado perverso e maligno desse mundo. Sou eu quem faço o meu futuro. Não existe destino, sou eu quem crio o meu destino. Entende? Ditado perverso. Mas vamos lá em Romanos, para falar mais sobre o que o Senhor quer falar. Sobre esse alinhamento que é necessário para que nós possamos vencer aquilo que está vindo ao nosso encontro. Porque está vindo, já está a caminho.
foi decretado, direcionado, não tem volta. O Senhor, é um Deus que não volta atrás. Você sabia? Ele não volta atrás. Ele diz, está dito e ponto final. Glória ao nome do eterno Deus e Pai. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Vai dizer assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não, olha, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. No versículo 6 vai dizer, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo, do Espírito de Deus, em Deus, é vida. Entende? Mas é mais do que vida, é paz. A gente vai lá por as nossas próprias escolhas, toma decisões e depois fica na preocupação, né? Preocupação é o oposto de paz. É o contrário. O Senhor, ele quer nos alinhar com ele, com a sua vontade. O homem alinhado com o Pai. Como o homem deve se comportar e andar? As atitudes, as escolhas, os passos de um homem. Como uma mulher deve andar quando ela está alinhada com o Pai. E tudo aquilo que foge do que é isto e que há de ser dito, não está de acordo. Não provém do Espírito Santo de Deus Pai. Sabe? O homem, a mulher, o cônjuge, dentro do reino espiritual e no plano físico. Amém? Ontem eu estava conversando à noite, a gente foi até 1h30 quase, falando, e aí o céu abriu e o Espírito Santo começou a falar, e aí o Senhor foi trazendo muita coisa, e hoje falou mais um pouco. E eu disse, caramba, é muita coisa, muita informação. Como passar isso de uma forma que todos consigam compreender? É difícil, porque é muita informação. Eu quero pedir, Espírito Santo, meu amado e fiel amigo, nos ajude a entender de tal maneira que fica impossível de esquecer o que há de ser dito. Cada palavra que provenha da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, para que essa glória se manifeste sobre a terra, através de cada um de nós, nos tornando não só uma lâmpada, mas uma luz que ilumina por onde quer que passe. Aleluia. Glória a Deus. Alinhamento homem. O homem, ele foi chamado para ser sacerdote do Senhor. O sacerdote do Senhor é sacerdote em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, para ser reconhecido como filho de Deus Pai, assim como Cristo foi reconhecido filho de Deus Pai. Aleluia. Onde o próprio eterno Deus disse com suas próprias palavras, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E com a gente não funciona, sabe por quê que não acontece com a gente? Porque nós somos tão maus, tão perversos, a nossa inclinação para o maligno é tamanha que a gente quebra aliança muito fácil, muito rápido. Qualquer coisa a gente já está quebrando aliança. Sabe? Do nada, a gente vai lá e quebra aliança com ele. Fica emburrado, fica irado com algumas coisas, e quebra aliança, se afasta. E ele é santo, ele é Espírito Santo, ele é santo, ele é benigno, ele é longânimo, e aí a gente diz que eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo está comigo, eu estou nele, ele está em mim, mas não frutifica nada do Espírito, nada. E aí diz estar no Espírito e com o Espírito Santo e etc. e tudo mais. Compreendo uma coisa, dom é uma coisa totalmente diferente, dom e unção é diferente de fruto do Espírito.
Poder é uma coisa, presença é outra. Sabe o que gera alinhamento? Presença. E sabe como que acontece presença? Quando nós fizemos a nossa parte. Sabe por quê? Porque ele é santo e ele não, de jeito nenhum, permanece onde está sujo e imundo. E nós dizemos que estamos cumprindo o seu propósito. Estamos sendo tolos, lançando palavras em vão ao vento, mentindo no nome do Senhor ainda. Sabe? É igual fazer um juramento em vão no nome de Deus. Quando falamos tais palavras em seu nome, que é Ele em cada um de nós. Nós vamos lá e cometemos perversidade com o nosso coração, com nossos pensamentos, com a nossa alma, lançando da boca para fora, cometendo atos irresponsáveis, com falta total de sabedoria, através das nossas escolhas, as ações. E aí o homem chamado para ser sacerdote, é falado muito sobre isso, né? Porque Cristo é o sacerdote do Senhor. E nós fomos chamados para ser semelhantes a Cristo. Cristo reina. Aleluia! E se nós desejamos, e se nós acreditamos que Ele reina em nossa vida, por que nós nos comportamos como loucos e acometemos tal perversidade maligna e abominação aos olhos do Senhor, exalando um odor que não dá para suportar, de tanto que fede? Compreende? Imagina os anjos como se sentem ao nosso redor, a gente exalando esse mau cheiro. Porque aí a gente foi chamado para estar em Cristo, como Cristo sacerdote, sendo como Cristo foi, buscando por isso, fazendo a nossa parte, e nem isso a gente faz. Aí a gente usa um ditado, né? Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. E aí a gente vai lá com as nossas ações e faz tudo o oposto do que é de verdade fazer a nossa parte. Lembra que foi lido agora em primeiro, lá em Deuteronômio 28, né, no comecinho? 1 e 2, versículo 2, sobre as bênçãos. A palavra do Senhor precisa se cumprir, a palavra foi dele, foi dita, foi liberada, foi escrita e declarada, e continua sendo declarada. Mas essa palavra permanece sendo morta nas nossas vidas, porque nós somos ignorantes. A gente diz que, a gente fala, né? Porque a palavra diz, as bênçãos correrão atrás de mim, elas me alcançarão, e eu não vivo a bênção. Por quê? Porque eu sou um tolo, um ignorante, que falo em vão no nome do Senhor, que tomo as decisões e faço as escolhas e dou o próximo passo, sem o Senhor ter dito que era para dar o próximo passo, sem o Senhor ter dito que aquilo eu poderia escolher, mas eu vou lá e faço. Aí eu começo a andar no meu entendimento. E adivinha, eu começo a colher o fruto da minha força, e não do Senhor. Daí como que as bênçãos do Senhor correm atrás de mim? É impossível, porque a bênção vem dele. E aí a gente acha que eu estou fazendo a minha parte, né? Porque se Deus está fazendo a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Aí o Senhor vai lá e favorece com o trabalho, aí sobra um trocado, eu vou lá e compro umas coisas. Não precisava ter comprado. Aí eu vou lá e compro. Por quê? Sobrou um trocado, né? Ganhei bem. Fui no mercado, o Senhor multiplicou lá na compra, sobrou dinheiro, então vou comprar umas coisas aí. Eu vou lá e compro. Então o Senhor nem permitiu para nem disse que era para comprar. Às vezes o Pai permitiu que sobrasse e fez um milagre lá de multiplicar para sobrar um trocado, para ele pegar, a gente ouvia ele dizer assim, ó, filho, sabe aquele dinheirinho que sobrou lá?
eu quero que você leve lá na casa do fulano. Eu quero que você oferte na vida deste. Tem uma obra que eu quero fazer através da vida dele, e é nisso. Eu quero que você oferte na vida deste, porque esse está clamando a mim, porque ele não tem para fazer uma oferta, que é uma aliança comigo. E aí, nós, dentro da nossa ignorância, sem alimento nenhum, pervertendo o nome do Senhor, Deus eterno, Criador, toma decisão por conta própria. Quebrou a aliança, rompeu essa aliança, desfez o alinhamento. Está fora, está totalmente fora, não está alinhado. Eu digo uma coisa, estes que não estiverem alinhados com a vontade do Senhor neste tempo que está por vir, vai pagar o preço, comerá o pão que o diabo amassou. Estes comerão o pão que o diabo amassou. Compreende? E ele é tão longânimo, ele é tão benigno, ele é tão amor, que ele está ainda estendendo a mão de filho. Ó, se tu se alinhar comigo a partir de agora, estar comigo a partir de agora, ei, não te faltará nada. Estar com ele é ser como Moisés. Isso é estar com ele. E ele disse a Moisés: vai com o povo e eu mandarei um anjo à frente, porque eu não vou mais. E Moisés disse: se o Senhor não ir, eu não vou. Você lembra dessa passagem? Obrigado, Jesus. Isso é estar alinhado. Aí o homem é para ser o sacerdote, a mulher é para ser mulher. É a mulher. Mulher é pilar. Mulher é força. Mulher é aquela que transborda o amor do pai. Compreende? Multiplica do amor do pai. Entende? O homem sacerdote é aquele que está posicionado e só se move quando o pai pede para mover. Desta forma, mesmo assim, é a mulher que se move no amor do pai, transbordando o amor do pai, onde está, através dela, nela, para com os dela, que estão por perto dela. Entende? E aí não faz. Aí o pai vai lá, favorece com algo, como foi dito. E aí esta, por não estar envolvida no amor do pai, como Cristo diz, para que todos nós sejamos e estejamos nele, confiando nele, andando com ele, isso é intimidade. Só que para que haja intimidade, confiança nele, precisa haver santidade, uma busca do nosso querer, da nossa parte, em estar santo, ser cheiroso, carregar o perfume de Cristo. Amém? E aí, às vezes, a gente não quer, né? Às vezes a gente não quer. Porque quando a gente faz algo sem a permissão dele, a gente já perverteu, já furou aliança. Opa, agora eu posso, sei um pouco, eu sei mais do que Deus, eu vou fazer. Aí eu não consigo nunca dar glória em tudo aquilo que eu tenho e vivo. Se eu tenho um calçado rasgado e uma roupa rasgada, só isso eu tenho. Glória a Deus que eu tenho isso. Bendito é o Senhor. Sabe, se eu moro dentro de uma favela, bendito é o Senhor. Tá tendo tiro na frente da minha casa, roubando e vendendo, e tendo tráfico. Tráfico. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Eu estou aqui e bendito é o Senhor. Aí, se eu estou alinhado, eu estou cumprindo com a minha parte. Qual é a minha parte? A minha parte é buscá-lo. A minha parte é querê-lo. A minha parte é buscar ser santo e mergulhar mais no oceano do Espírito para conhecer o Espírito Santo profundamente, para conhecer o Senhor Jesus, Rei da Glória, profundamente, para conhecer o Papai, a face do Papai, compreendê-lo, entendê-lo, estar com ele, sentado na mesa com ele. Isso é estar alinhado. Isso é para o homem, para a mulher.
Isto é alinhamento. Aí, quando o pai dizer, filho, faz isso, ao filho faz. Sabe por quê? Porque quando o pai, o rei, o eterno, o criador, que fez tudo e todas as coisas, quando este dizer assim, filho, muda de casa, para uma casa maior, sabe o que que acontece? Ele já preparou tudo. Ele preparou o local, ele preparou a casa, ele já pagou tudo adiantado, se for de aluguel, ele já pagou todos os aluguéis, tá? Tudo, tá tudo pago. Porque tudo aquilo que ele está confiando na nossa mão já está sendo estabelecido naquilo. Daí não aperta, a corda não aperta, sabe? A água não bate na bunda, como diz o ditado, que é o maior mal que atinge hoje em dia. Falando de saúde, a mesma coisa. Porque daí os meus pensamentos, eles estão na sintonia dos pensamentos de Cristo. Aí quando alguém vem falar de diabetes, eu nem entendi o que significa aquilo. Por quê? Porque para mim não faz sentido aquilo. Não, sabe, não tem coesão, não encaixa em mim. Não encaixa. Aí quando fala-se algo, passa direto. Entende? Aí quando fala de algum tipo de doença, não faz sentido para mim. Por quê? Porque eu estou naquele que é a cura. Eu estou naquele que é livre e liberta e nos torna livres. Entende? Eu estou alinhado. O problema é que quando a gente não está alinhado, a gente se torna igual um mendigo de rua. Você passa do lado de algum mendigo de rua, ele fica sempre pedindo esmola. Não é o crente que vive a bênção do Senhor, é o crente que pede a bênção do Senhor. É diferente. Tu passa ao lado do mendigo, ele tá pedindo, né? Ah, dá um trocadinho, não sei o quê, dá um trocadinho para isso, dá um trocadinho para aquilo, dá um trocadinho para comer, dá um trocadinho para isso, para aquilo. Aí tu passa lá um dia, ele tá lá pedindo trocado, porque ele tá com fome. Tu passa lá outro dia, ele tá chovendo, ele tá se molhando e fedendo. Mau cheiro, não é? Sempre com mau cheiro. Tá sempre com fome, tá sempre com frio, tá sempre não tem aparência porque tá feio o negócio. Não dá para suportar porque fede demais. Não é mesmo? E deixa eu falar uma coisa. Quando ele começa a pedir uns trocadinhos, sobra uns trocadinhos a mais, o que que ele faz, geralmente? Ele vai lá comprar uma cachaçinha, né? Né? Não é? Para quê? Isso é vaidade. Isso é ego. Isso é deleite. Deixa eu falar uma coisa. Nós fizemos a mesma coisa. E queremos ser melhor do que aquele. Por quê? Porque eu estou indo numa igreja, porque eu recebi o Espírito Santo, porque blá, 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 e blá, 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 e só balela sai da nossa boca. E a gente se comporta como tolos, achando que somos alguém no reino espiritual, no Senhor, andando de acordo com a sua vontade, dizendo que estamos alinhados, porque o propósito, isso e aquilo, aquilo outro, até foi nos apresentado o propósito, e a gente continua se comportando igual aquele mendigo. Pede, é o crente pidão, né? Pede, pede, o tempo todo tá pedindo, o tempo todo tá pedindo, ganha bem pouquinho, na maioria das vezes não ganha nada, na maioria das vezes não ganha nada. É igual o mendigo, ó, comparação, é igualzinho. Na maioria das vezes não ganha nada, quando ganha, ganha bem pouquinho, e o pouquinho que tem, vai lá e gasta em cachaça, para a própria vaidade. E permanece naquela situação, aquele ciclo não muda, ele permanece. Entra dia, vira dia, e entra dia, e vira dia, e entra semana, e vira semana, entra mês, vira mês, entra ano, e vira ano. E aquilo permanece igual.
E muitos chegam num certo ponto que inclina 100% para a perversidade. Por quê? Porque eu estou insatisfeito. A palavra de Deus diz que eu comeria do melhor desta terra. E eu não estou comendo. A palavra de Deus diz que as bênçãos correriam atrás de mim. Eu não estou vendo nada. Continuo ganhando pouco, continuo comendo mal, continuo morando num lugar que eu não quero morar, porque eu quero morar numa casona, continuo andando de a pé, mas eu queria ter um carrão, né? Dinheiro para colocar gasolina, andar com o carro do ano, top, o carro que eu quero ainda, daquele jeito, sabe? Ei, tem uma parte, uma passagem na palavra que vai dizer assim, ó, que o Senhor concede o desejo do nosso coração, aquele desejo sincero. Sabe quando? Quando eu estou alinhado com o Senhor. Agora deixa eu revelar um negócio para você. O Senhor só concede a cada um dos seus eleitos e filhos o desejo do seu coração, sabe quando exatamente? E sabe o que que este pede? Ele só pede algo que exalta o nome do Senhor, que glorifique o nome do Senhor, que alegre o reino do Senhor e os seus anjos. Sabe por quê? Porque quem está alinhado com o Senhor está o tempo todo buscando, em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E o resto é resto. Porque com esse resto, eu não preciso me preocupar. Eu não preciso criar expectativas. Eu não preciso gerar um monte de coisas e manipulações dentro da minha mente para viver. Porque estas coisas é Ele que coloca, é Ele que dá, é Ele que faz com que vivamos. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele fez tudo e a palavra dele diz que as demais coisas lhes serão acrescentadas. Você sabe o que significa? Eu não sou bom em português, tá? Mas ele está falando. Você sabe o que significa lhes será? Não é você vai conceder para você, meu amado e minha amada. Não é eu que vou conceder para mim. Será concedido para mim. Eu receberei, porque será concedido. Lhes será concedido. Palavras dele. Lhes será concedido. Palavra do Espírito. Você concorda? Que a palavra, a Escritura, foi escrita por inspiração do Espírito de Deus? Do Espírito Santo? Então é ele que diz: lhes será acrescentada. Não se preocupe. Não fique atormentado, atribulado, porque você mora mal, você anda mal, você come mal às vezes, né? Você trabalha num lugar mal, você ganha pouco nesse lugar, inclusive, que a sua parentela, os seus vizinhos são maus contigo. Enquanto eu estiver dando graça, sabe o que é dar graça? É um coração 100% naquilo, feliz e regozijando com aquilo, sem uma vírgula de dúvida daquilo. É 100% entregue, tá? O Senhor Jesus, quando ele me purifica, e quando ele purifica você do nosso pecado, da nossa iniquidade, quando há um reconhecimento daquilo que cometemos e há um arrependimento, a graça se manifesta e a graça nos purifica. Cristo, com graça, nos limpa. Ele está com o coração 100%. Uau! Purifico ele. Oh, glória. Entende? Paulo dizia, não peço nada, porque a tua graça me basta. Chega um tempo que ele está falando com o Senhor, né? E ele fala de algumas coisas e o Senhor olha para ele e diz assim, ei, a minha graça te basta. Para com isso. Continue alinhado comigo, com a minha vontade e o meu propósito. Recebeu chicotadas? Glorifica. Dessa maneira você glorificará o meu nome, diz o Senhor. Aleluia. Por quê? Porque permanece no Senhor, porque está alinhado com o Senhor, porque confia no Senhor. Este conhece. Quando conhece, começa a confiar, não é mesmo? E quando confia, descansa.
Mas a gente diz que fazer a nossa parte é, o Senhor me deu um trabalho, então agora, né, estou ganhando um trocado, porque daí o Senhor me favoreceu. Eu estou ganhando um trocado, sobrou um trocado, quer saber? Financiar um carro, ou financiar uma casa. Aí o Senhor nem falou nada. Disse, ó, filho, ó, compra lá a sua casa, a casa é assim, 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 tá? Não é assim que funciona. A vontade dele prevalece e a boa e perfeita vontade dele só é vivida aqui e agora, quando estamos nele submissos, submisso, como Cristo foi. Jesus, ele dizia o tempo todo que ele estava no Pai e o Pai estava nele, que ele tudo que ele fazia era por meio do Pai, que ele fazia era o Pai. E se ele fazia no nome do Pai, significava que o Pai fazia através dele, glorificando o nome dele, como ele glorificava o nome do Pai. Compreende? E aí chegou um tempo que ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia ser cuspido, que ele ia ser espancado, que ele ia ser chicoteado, que um monte de coisa ia acontecer. Ele sabia. Mas ele foi submisso. E disse Isaías, e como um cordeiro, ele foi entregue. E ele foi igualzinho. Submissão à vontade do Pai, em prol de todos. Aleluia. Bendito é o Senhor por isso. O sacerdote, ele foi escolhido para fazer a vontade do Deus eterno. Os sacerdotes faziam isso. O sacerdote se purificava o tempo todo para poder entrar na sala para trocar o pão da proposição, para poder fazer os sacrifícios, tudo. Era só o sacerdote que podia fazer isso. Se outro fizesse, cairia morto, não é? A palavra, não é o que diz que aconteceu? Quando alguém tocava onde não era para tocar, não era lícito, dava ruim. Se um sacerdote não estivesse puro no Senhor, né, purificado, dava ruim. Não é mesmo? Essa é a vontade do Senhor para com os homens em Cristo Jesus. Facilitou bastante naquela época, porque hoje temos o Cristo e o Espírito Santo. Mas a gente não dá o braço a torcer para ele. Esse é o problema. A gente precisa dar o braço a torcer. Para que nós não sejamos como os andarilhos de rua, como os mendigos. Ficamos o tempo todo pedindo e recebemos quase nada. Só o que sobra dos outros. E está o tempo todo passando por aquela necessidade, aquela situação. Amém? A mulher, ela recebeu no Senhor fragilidade, sensibilidade e amor. E no Senhor, a mulher é a que gera, ela é quem multiplica, ela é quem faz crescer. O problema é que a maioria não quer multiplicar a vontade do Senhor, e o amor do Senhor, e a sua benevolência, a sua imagem e semelhança. Quer multiplicar os seus próprios interesses e desejos. Está totalmente fora, não está alinhado, nem um pouco. E aí vive isso e acha que é isso. E aí, quando as coisas não estão como gostaria de estar, reclamam demais sobre o que está vivendo. Por quê? Porque saiu fora, totalmente fora, não está na sua boa vontade. Não está cumprindo o seu papel de mulher. Está vivendo e no cumprimento do que acha que é, aquilo que aprendeu com o mundo. É eu que sei, eu sou forte, empoderadas, não é mesmo? Se o homem precisa ser submisso, e a palavra vai dizer na escritura que a mulher também precisa ser, a Deus, e quando estão em união ao seu marido, na maioria dos casos, eu conheço um monte de gente aqui na região onde eu moro, e eu vejo o oposto disso. Eu vejo o oposto. Gente que fala de Deus.
fala de Deus, e glória a Deus, e etc., e bendito é o Senhor, e vive o oposto. E toda vez que vê e vai conversar, reclama de algo, tá sempre, tem coisa ruim. Ah, tá sempre doente, tá sempre quebrado, tá um caos, tá um caos. E o Senhor é sim, sim, não, não. O é ou não é, ponto final. Aí o cônjuge, alinhamento no Senhor de cônjuge. O homem, o sacerdote, a mulher é a edificadora do lar. Tem um cônjuge, eles têm um lar. A mulher é o pilar da casa. A mulher é a responsável pelo lar. A mulher é a responsável pela multiplicação dos bens dentro do lar, do amor dentro do lar, o amor na família. Você sabia? O problema é que a maioria não dá o braço a torcer ao Espírito Santo, não dá o braço a torcer à palavra do Senhor, que é a vontade de Deus, e aí quer viver e fazer como sacerdote, ser o sacerdote da casa, ser aquele que dá a última palavra, sabe? Não, é assim, Deus. Vou fazer assim, ponto final. Isso tudo, sabe de onde vem? Está tudo no nosso DNA. Isso é algo que vem lá em Adão e Eva. Sabe Adão e Eva? Adão era o seu pai e Eva era a sua mãe, sabia? E no DNA da Eva existia esse mal que está no seu DNA, mulher. E no DNA do Adão existe um mal lá também que está no nosso DNA, homem, infelizmente. Por que que eles foram expulsos do Éden? Do jardim de Deus. E a Eva comeu o fruto. Houve um engano ali, persuasão. Eva comeu o fruto. Aí Eva persuadiu, houve persuasão no Adão. Não foi de imediato, tipo, ó, Adão, tá aqui o fruto, ó, eu comi, não aconteceu nada comigo, pode comer também. Não, foi bem diferente. Houve persuasão, persuasão. Você acha que a antiga serpente, ela foi lá e disse, ó, Eva, come agora porque é boa. Não vai acontecer nada, tá? Você simplesmente vai ser igual a Deus. E ela já pegou o fruto, arrancou e comeu? Claro que não. Foi persuasão. Houve diversos incentivos da parte da antiga serpente, através do engano, enganando ela. Aí, quando ela come, ela recebe o entendimento e conhecimento do bem e do mal. Aí cai na consciência: caracas, fiz algo errado que Deus disse que não era para fazer, porque Deus falou para Adão e Adão disse que não era para fazer, porque assim disse Deus. E Adão não mente. Não mente. Era impossível Adão mentir. Não tinha como. Entende? Então não existia mentira ali. Aí o que que ela faz? Ela começa a enganar Adão, persuadir Adão, mentir com fato de verdade, mas mentindo, persuadindo. Né? Igualzinho a serpente fez. Por quê? Porque ela já tem um conhecimento do bem e do mal. Entende? Aí Adão se inclinou, de tanto ela persuadir, de tanto a mulher atacar, 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 ele, tá bom, deu o braço a torcer, pau, deu uma bocada na fruta. E tal aconteceu com ele. Os olhos se abriram, né? Como diz a palavra. E aí, tudo isso, gente, está no nosso DNA. O homem carrega isso no seu DNA, assim como a mulher carrega no seu DNA. E aí, todos nós temos o conhecimento do bem e do mal. E todos nós sabemos o que é e o que não é. Mas, infelizmente, nós temos isso no nosso DNA e a gente omite a maioria das coisas. E a gente quer viver as coisas boas e ter as coisas boas, e a gente sai para fazer o que a gente quer fazer.
que é agradável. Olha que interessante o que o Senhor trouxe. Eu nem sabia o que ele ia falar, mas o que ele trouxe sobre favorecimento ou bênção, por começar a buscá-lo e estar alinhado com ele na área profissional. E aí, por ser dele, aquilo, aquele negócio, aquele trabalho, ele começa a abençoar mesmo, a favorecer muita coisa. E aí começa a sobrar uns trocado, dinheiro, né? Aí sobrou um dinheiro, vou lá e gasto todo aquele dinheiro. E ele permitiu que sobrasse aquele dinheiro para que nós estivéssemos tão atentos a ele, esperando nele para dar o próximo passo, sendo que às vezes o próximo passo era ele dizer assim, filho, sabe aquele dinheiro que sobrou lá? Pega tudo e oferta na vida daquele outro que precisa, daquele escolhido meu lá. Ou pega todo esse dinheiro, compra lá comida e leva na casa do fulano. Entende? Deixa eu te falar uma coisa, meu amado e minha amada. O Senhor, ele vai te provar o tempo todo para ver o quanto você, o quanto eu e você somos gratos a ele e confiamos nele. Se nós temos muito pouco, glória a Deus. E ele vai nos provar muito no pouco. A palavra diz, aleluia, Jesus. A palavra vai dizer sobre o provado no pouco, né? Aprovado no pouco, provado, seremos provados no pouco. E aprovado no pouco, sobre o muito, será colocado. Compreende? Aí quem não está alinhado, vai ser provado no pouco também. Aí perdeu o alinhamento. Porque foi provado e já rodou, já deu game over naquela fase. Já perdeu a bênção, já foi retida, Satanás já roubou. Por quê? Porque está muito apegado naquele próprio deleite e prazer. Mendigo. Sobrou umas moedinhas, foi no barzinho e comprou cachaça. Para satisfazer o seu deleite, o seu prazer. Eita, Jesus. E aí continua sendo o crente pidão, que pede o tempo todo, Senhor, isso, aquilo, né? Sempre dizendo que está clamando, estou clamando, estou apresentando o Senhor, estou abrindo um propósito de tantos dias por conta disso e daquilo outro. Para mim, por quê? Porque eu, lá atrás, eu não dei ouvidos para o Senhor, eu fiz pelas minhas próprias contas, né? No meu próprio entendimento, nas minhas próprias forças, Provérbios 3, lá que a gente leu, não confiei no Senhor, deixo o Senhor de lado, vou fazer na minha própria força, no meu próprio entendimento. Dei com o burro na água, como diz o ditado, né? Tomei uma pisa do mundo e de Satanás, a gente toma uma pisa, né, de Satanás. E aí? Aí vai lá para o Senhor, Deus, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Tudo vão, tudo tolo, porque até esse clamor não recebe resposta, esse pedido não recebe resposta, porque é para o seu próprio prazer e deleite, sempre no cumprimento do que os olhos almejam ver, do que deseja saciar no seu próprio coração, é sempre o seu próprio umbigo, é sempre o próprio interesse. E a vontade do Pai, a vontade do Senhor, o interesse de Deus fica sempre por último, sempre de lado. Pede, não recebe. Quando recebe alguma coisa, faz pelas próprias forças, sem alinhamento nenhum. Nós vamos entrar num tempo que só passa, só vão passar sem regresso, sem cair, sem se afundar. Só vai passar aqueles que estiverem alinhados verdadeiramente no Deus vivo, eterno. Porque é Ele que está, Ele já decretou, a justiça vai vir sobre a terra. Todos serão medidos. Todos serão medidos. A balança vai ser apresentada a todos. Todos. Não passará, não ficará um sequer.
Aqueles que estiverem alinhados com o Senhor, alinhado com a vontade de Deus. Destes, por sua misericórdia, passará. Será pesado? Será. Vai ser medido? Vai. Mas, este está alinhado. Aí vai entrar num equilíbrio. Entende? E aí vai passar. O Senhor vai dizer para o anjo, ó, esse vai à frente, vai guardando o seu caminho, vai livrando ele do perverso e do perigo. Leva sustento para ele. Compreende? Alinhamento. Aí o cônjuge, marido é marido, esposa é esposa. Um é um e o outro é o outro. Ambos são uns. Mas ambos não viverão a plenitude e a bênção do Senhor, se um estiver em desacordo. Porém, existe também a palavra do Senhor que vai dizer assim, ó, o mal que aquele causa e gera recairá sobre a sua própria cabeça. Mas isso só se cumpre quando? Quando este sabe o que é mal e o que não é mal. E assim deseja praticar o mal. Este foi exortado, foi avisado, este sabe o que é e o que não é, e continua fazendo mal. O mal recairá sobre a sua cabeça. Exemplo, às vezes está lá a esposa submissa ao marido, ela continua sendo submissa ao marido, isso é o cumprimento da vontade de Deus para com a esposa. E o marido não é convertido, o marido às vezes até cachaceiro, a mulher continua sendo submissa ao marido. O marido chega em casa, ela trata com amor. Lembra? Multiplicação do amor de Deus. Trata com amor. Faz o seu papel de esposa e vive imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque ela está em Cristo alinhada. Ela está em Cristo, Cristo está com ela. Mas Deus ainda não deu ordem. Aparta-te dele. Ainda não. Ela está ali, perseverando com Cristo. Entende? Não fala, tem, frutifica o fruto do Espírito. Ela está ali. Todo mal que aquele homem, aquele marido estiver causando, todo mal feito através dele, das suas mãos, recairá sobre a sua própria cabeça. E se não houver propósito, no tempo devido, próprio Deus, por estar tão próximo dessa mulher, dessa esposa, vendo a sua dor, vendo a sua infelicidade, dará ordem. Aí ela toma a decisão por sua própria, pela vontade de Deus, junto com Deus. E quando a gente toma a decisão, depois que Deus dá a direção para fazer, lembra-se, está tudo pronto. Está tudo pronto. A conta já está paga, porque o convite foi dele. Amém? Tudo dá certo. O Senhor levanta até o animal para levar comida para essa pessoa, se precisar. Entendeu? Assim como o Mula falou com Balaão. Ou se houver um propósito de Deus nessa casa, nessa família, com esse cônjuge, Deus tratará com este homem. Deus quebra inteiro, porque o Senhor conhece o coração de cada um. E segundo o coração do homem, o Senhor leva ele até aquele ponto, aquela linha onde haverá conversão verdadeira. E aí as coisas mudam. Mas isso só acontece quando tanto o homem quanto a mulher, tanto um quanto o outro, tá? Está alinhado no Pai, com Deus, com a sua boa e perfeita vontade. Quando ambos estão já buscando o Senhor, buscando estar em santidade, fazendo sua parte, sabe? Enquanto para que Deus faça a parte dele,
para que nós vivamos o que o Senhor está fazendo em nossa vida, a parte dele em nossas vidas. Nós que somos casais, cônjuges, né, temos nossos cônjuges, nós precisamos estar alinhados no Senhor de que maneira? O homem sendo o homem e a mulher sendo a mulher, o marido sendo o marido e a esposa sendo a esposa. Somente se move quando o Senhor dá a ordem. E a ordem sempre vai ser para o marido, jamais para a esposa. Se ambos estão no Senhor, buscando o Senhor, clamando ao Senhor, descansando no Senhor, confiando no Senhor. Estes receberão e viverão a bênção, sabe por quê? Porque estes dão glória em tudo que é e que tem e que vive. Em tudo dá glória, diz a palavra. Isso é uma ordem, é um decreto, é um mandamento, para que de tal modo o nome do Senhor seja glorificado puramente, verdadeiramente. Diferente de dar um glória da boca para fora, como os fariseus, os escribas, que falavam bonito da boca para fora, mas dentro eram sepulcros caiados, disse Jesus. Aí não precisamos ser crente pedinte, mas sim vivermos como crentes viventes, vivendo a bênção, recebendo. Porque todo mundo gosta de ganhar, né? E o Senhor é tão bom que Ele dá presentes e, sabe, o tempo todo. A gente não recebe porque a gente está vendo só um lado da moeda, só o lado físico, e não o espiritual. Só quer saber de ver o lado físico. Ih, não está se cumprindo o lado físico. Eu já dei tanto, eu abri mão de tudo. Já ouviu alguém falar isso? Abri mão de tudo, deixei disso, deixei daquilo outro. E olha o que eu estou vivendo. E continua dando glória a Satanás. Quando fala isso, é glória para Satanás, tá? O inferno faz festa. O inferno faz festa. Porque a vida que eu tinha era muito melhor, o passado que eu vivia era muito melhor. Lá eu tinha. Não tinha nada. Estava morto e nem sabia. Andando igual um zumbi. Morto e não sabia. Aí Jesus vem e concede vida e a gente quer permanecer morto. Não quer ter vida. Mas fala que quer, né? Mas as ações, as escolhas, os desejos no coração, não quer ter vida. E quando há muito ataque e opressão de tal maneira, de ambos os lados, outro mal é quando nós mesmos nos atacamos, nossos pensamentos. Ou a gente dá a glória para Satanás, ou a gente crucifica Jesus Cristo de novo dentro da gente. Já não basta tudo que ele passou, né? A gente vai lá e crucifica ele de novo. Espanca ele de novo. Coloca a coroa de espinho na cabeça dele de novo. Rasga as vestes dele de novo. Meu Deus. É complicado. Nós somos, Espírito Santo, Jesus Cristo, Rei da Glória. Nos instrua, nos ensine, nos torne sensível a Ti, submisso à Sua vontade, para que possamos conhecer quem realmente somos e a vida que era para estarmos vivendo e como viver. Tu fez tanto por nós, tu deu tudo por cada um de nós, tudo. E a gente continua cometendo atos perversos. Fala que no passado os nossos ancestrais cometeram isso, isso e aquilo, e culpando eles, apontando o dedo, e a gente continua fazendo igual e pior. Igual e pior. Porque fica falando o teu nome em vão, fica liberando o teu nome em algo que a gente cometeu de errado, pervertendo, pior ainda, a perversão do teu nome. Nos instrua, Espírito Santo, Senhor Jesus, para que possamos andar segundo a tua vontade, para que possamos permanecer
no centro do teu querer, da tua vontade, dentro do centro da tua aliança com cada um de nós, porque tu fez uma aliança, e a tua aliança é inquebrável da tua parte. Que a gente não quebre essa aliança, não torne a quebrá-la o tempo todo. E quebra a aliança e acha que está com a aliança perfeita, e não está. Tem que refazer de novo. E às vezes, quando percebe que tem que refazer de novo, já se passou tanto tempo. Infelizmente, toda semente que foi lançada, ela gera, e tudo que gera de fruto será colhido no tempo devido. Meus amados, que a gente venha buscar esse posicionamento e alinhamento no Senhor o mais rápido possível, porque tudo que foi feito, tudo que a gente gerou, toda semente que a gente lançou, gerou já. E isso vai frutificar. E quando é maligno, deixa eu falar uma coisa, frutifica em abundância. Você sabia? Você conhece da roça? Você que conhece da roça, vou falar para você uma coisa. Eu cresci na roça, tá? Na roça é assim, ó. A gente vai lá e planta a boa semente. De 100 sementes da boa semente que a gente planta, vai germinar 80%. Olha só que loucura isso. Dos 80% que germinar, com o tempo, chuva e sol, para criar força, vigor e prosperar, daquilo ali, mais 20% morre. Somente 80% prevalece. Você sabia? Faz as contas. E aí, daqueles, haverá vento, haverá bichos, aves que virão, lagartas que virão para comer as suas folhas. Você lembra da bobodeira lá de Joel? De Joel, não, de Jonas? Que Deus, num dia, fez crescer a planta lá para gerar sombra e no outro dia mandou a lagarta acabar com a planta. Haverá lagartos, a lagarta, haverá bichos. E, novamente, somente 80% daquilo perseverar. Vai gerar o fruto da colheita. Olha o processo. Agora vamos para a sementeira, para aquilo que não é aproveitado, que não tem proveito. Tu lança uma semente, parece que nasce 10 pés numa única semente. Se espalha mesmo de uma maneira incrível e cresce rápido. E se deixar, sufoca a boa semente, a boa planta. Sufoca rapidinho, é rápido. Enquanto a boa semente, que é a boa planta, que vai gerar o bom fruto, demora a crescer, gerar força e tal, para continuar perseverando, a má, ela cresce muito mais rápido, parece que é 10 vezes mais rápido que a boa. Frutifica muito mais. E a gente colhe isso, a gente vai colher, isso é fato. Nossas ações, nossos atos, haverá colheita daquilo. Por quê? Porque houve lançar das sementes do mal. Entende? Então, quanto antes nós buscarmos alinhamento no Pai, com o Senhor Jesus, em espírito e em verdade, submetendo-se à vontade do Espírito Santo e do Senhor Jesus, mais rápido nós veremos com nossos próprios olhos carnais, a nossa ótica física, o que diz lá no livro de Deuteronômio que foi lido. As bênçãos te alcançarão. As bênçãos te alcançarão. Viveremos a bênção. Somente dessa forma. A palavra de Deus precisa se cumprir. A gente é de duas uma. É igual uma profecia. O Senhor vai lá e dá uma profecia. Ó, isso vai acontecer. Mas se você não fizer isso, tudo isso acontecerá. Ela se cumpre. Se a pessoa fizer aquilo que o Senhor deu a direção para fazer, vai se cumprir a bênção do Senhor. Mas se ela não fizer, a profecia da maldição, ela vai se cumprir. Ela se cumpre. De duas uma, vai se cumprir. Na nossa vida é igual.
A palavra do Senhor só se cumpre e só se torna viva quando nós somos vivos. E quem é vivo é o Espírito, é Ele que vivifica o tempo todo, é Ele que nos dá vida, gera vida e nos vivifica nele. Compreende? Não somos nós. Nunca fomos, nunca vamos ser. E quanto antes nós entendermos que não somos nós, nunca fomos e não seremos, mais rápido a gente compreende que não é o meu desejo, que não é o meu querer, que não é aquilo que me agrada, agrada os meus olhos, que agrada o meu ego, coração. Entende? Mas é aquilo que agrada a ele. É passar uma noite sem dormir, é sair debaixo da chuva para fazer alguma coisa porque ele pediu para fazer. Isso foi instrução do Espírito Santo. É não saber como fazer, mas ele disse que era aquilo e simplesmente ir sem medo, sem preocupação, porque ele disse: "E vós sereis alocados no meio das sinagogas e vos perguntarão todas as coisas, mas não se preocupeis com o que há de dizer, porque o Espírito colocará as palavras certas na boca de cada um." Não se preocupeis, ei, meus amados, confiando no Senhor, alinhado e alicerçado no Senhor, só confiando, não se preocupeis com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de acontecer amanhã, se há de dar certo aquele negócio no trabalho, se há de dar certo e a cura daquela doença naquele familiar, naquela parentela, se há de acontecer tal coisa e tal coisa. Não. Enquanto nós estamos nele, por ele, para ele, ele está em nós, por nós e para nós. Olha que lindo isso. Tem alguém passando por situação de saúde na sua família ou parentela, e você está lá orando e pedindo, para de ser crente pidão, e seja um crente alinhado no Senhor e posicionado, seja maduro. Enquanto você faz a vontade do Pai, ele vai lá e tira e arranca aquilo, ele faz por você, por amor a você. Ele faz por amor a mim. E aí se cumpre o que diz a palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é por força. Não é. Não é por força. É porque eu estou no Senhor, alinhado com o Senhor, e só me movo quando o Senhor pede para me mover. E quando eu estou nele, fazendo isso, ele está em mim, eu só me movo porque ele pede para mover, porque ele está em mim. E quando eu me movo com um passo certo, com chão firme, sem medo de ou tropeçar, ou dar uma cãibra nesse passo, ou a terra afundar. Não. Isso é alinhamento. E aí baterá o vento de um lado e de outro, e baterá a água de um lado e de outro, e baterão de todos os lados, mas eu permanecerei de pé, perseverando, porque ele está em mim, eu estou nele, eu estou alinhado com a sua vontade, e a vontade, ele disse que era para mim fazer isso desse jeito, eu estou fazendo do jeito que ele pediu para fazer. Eu vou contar um testemunho da minha parte agora sobre isso, sobre dar o braço a torcer. Na área que eu trabalho, dentro do ramo em si, é muito diferente do que eu fazia enquanto eu estava no mundo. E no meu entendimento, foi lá em Provérbios, no meu entendimento, na minha, no meu conhecimento, eu sei o que fazer, como fazer, e o tempo que leva, inclusive, para multiplicar, triplicar, quadriplicar, mais do que isso, quintuplicar, sei lá como é que se fala isso, o faturamento. Eu sei como. Tem todo o conhecimento de como fazer. E mais, não só conhecimento, eu tenho acessos. Primeiro, porque hoje a internet ela ajuda demais. E segunda, porque eu tenho acessos. Você já ouviu falar na palavra network?
Eu tenho muito network da minha vida passada. É só ligar. Ei, irmão, ó, assim, assim, assim. Cara, preciso fazer uma call contigo. Pronto. E um tempo atrás, mês passado, inclusive, eu estava cogitando isso. Eu falando com o Espírito Santo sobre o assunto. Poxa, Espírito Santo, assim, 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 assim. Num debate com ele na rua. Calor, gente, um calor, um calor, um calor. Eu acho que por conta do calor, a minha alma, e eu nem percebi que a minha alma estava nesse debate com o Espírito Santo. Olha isso. E um calor absurdo aqui. Camisa encharcada, molhada, e aquele sol de rachar. E eu no debate com o Espírito Santo sobre o assunto. E muito rápido. Criar essa estrutura, start na estrutura, muito rápido. Estaria morando num lugar maior, teria um lugar específico para a produção dos produtos e tudo mais. Fazia network muito rápido para fazer a logística e tudo mais. Não precisaria depender de plataforma nenhuma de venda, criaria uma própria, também tem esse conhecimento. Mas o Espírito Santo falou para mim bem assim: meu amado, não é tempo. Não é tempo. Tem coisas que precisam ser alinhadas. Precisa haver um alinhamento primeiro. Quando a sua casa estiver alinhada, aí as coisas começarão. Aí eu vou te dizer, agora é o tempo, faz isso. Agora é o tempo, faz aquilo. Eu vou te mostrar o lugar, eu vou te mostrar onde é. Eu vou levar pessoas para falar contigo sobre o assunto para que o objetivo seja concluído de maneira 100%. Não é você que corre atrás das coisas. Não é. Como você mesmo sabe, você mesmo diz, o negócio que você tem não é seu. E tu fala para todo mundo, então viva isso. O negócio não é seu. Tá bom. Fazer o quê, né? Só que deu, me gerou um incógnito, comecei a perguntar que alinhamento é esse? Como me explica? Porque sempre era falado, eu ouvia apóstolos falarem sobre isso em lives, né, em encontros e reuniões e tudo mais, e sempre falavam sobre alinhamento, 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 alinhamento entre eu e Deus, alinhamento na minha casa com Deus. Eu não entendia. E aí, do nada, assim, ó, eu não pedi, não estava nem pedindo, não estava nem procurando por isso. Gerou essa dúvida, eu joguei essa pergunta e esqueci da pergunta que eu tinha feito. E essa pergunta veio a resposta. Assim, na semana passada. Ele veio semana passada para mim, falando comigo o tempo todo na rua. Na rua, falando comigo na rua o tempo todo. Aí ontem, do nada, a gente fez uma live, e aí, finalizando a live, ele começou a falar, sabe? E é muito mais do que foi dito aqui. Poderia fazer algumas lives dividindo esse assunto para cada um, para especificamente os homens, vendo os dois lados da moeda, o lado espiritual e o lado físico, como agir da mulher, os dois lados. Eu acho que ele vai pedir para fazer isso, inclusive, porque é muito profundo esse assunto. E do cônjuge, e não só do cônjuge. Aí a família, para o cônjuge que tem filhos. Isso é muito profundo, entende? E ele é perfeito, ele quer que cada um de nós vivamos a bênção, ele quer que cada um de nós, porque ele disse, e vós terão poder sobre tudo que é e que há sobre a face da terra. Ou seja, tudo que tem é submetido a vocês. Palavras dele, tá? Tá lá em Gênesis. Palavras dele. Que tudo que está sobre a terra é nosso e está debaixo do nosso poder. Ou seja, nós podemos controlar tudo. Os animais, não é assim?
E aí era para ser, só que aí começa o tempo, vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, a gente é tão perverso, que hoje em dia a gente não controla nem um leão mais. Larga cada um aqui lá no meio da África, lá com o leão para ver. Vira só em perna, né? O leão vem com aquelas presas desse tamanho assim para fazer uma boquinha, entende? Isso tudo é construído com o passar do tempo e as nossas ações e atitudes. Por quê? Porque foram ações do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, e assim por diante. Sabe, lá atrás, desde o início. Porque, infelizmente, nós estamos sempre se inclinando para a porta larga, porque a gente não quer dar o braço a torcer. Não, eu sou assim. Aí a pessoa ainda diz, eu sou 880. Comigo é assim ou não. Mas daí é assim do meu jeito, não do jeito dele. Tem que ser assim, que eu quero assim, não daquele jeito que ele quer. Entende? Eu quero assim. Conheço o terreno. Aí o Senhor vem e traz assim. Ixi, eu não conheço aqui, eu não quero. A gente que escolhe o tempo todo não estar alinhado. Agora deixa eu falar uma coisa para cada um de nós aqui. Ó. Obrigado, Jesus, pela linda palavra. E a cada manhã tudo se faz novo. Em Salmos. E a cada manhã tudo se faz novo. A cada manhã é um novo recomeço. É um novo início. Tem um ditado, né? Nada melhor que uma noite bem dormida, não é mesmo? No outro dia tudo, tudo dá melhor. A cada manhã tudo se faz novo. A cada manhã a sua misericórdia é renovada. Aleluia. Só que as coisas só começam a acontecer em favor de cada um de nós, no cumprimento da sua vontade para com cada um de nós, quando nós dizemos não aos nossos desejos e quereres, dou o braço a torcer. Não é assim. Eu queria assim, mas já que não é assim, eu vou na tua onda porque tu sabe de todas as coisas. Tu sabe o que era, tu sabe o que é e tu sabe o que há de ser. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas tu sabe. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, mas tu sabe. Então, vou confiar em ti. Porque toda vez que eu escolho, dá problema. Dá errado, dá errado, né? Então, vou confiar. A gente deposita a confiança, dá o braço a torcer e continua caminhando. A simplicidade, escuta isso. Obrigado, Jesus. Um coração entregue no Senhor é um coração simples, e ele é simples. É um coração humilde, e ele é humilde. Humilde para reconhecer quem realmente somos, reconhecer quem ele é, e reconhecer que nós não somos, mas ele é. Humildade. E a simplicidade de ser humilde e reconhecer tais coisas. Isso é tudo adubo para que a gente possa vencer, crescer, romper, perseverar com Ele e nele, para estar alinhado. Como que fizemos isso, profeta? Simples. Primeiro, reconheço quem sou, me arrependo de quem eu sou, clamo ao Senhor para me ajudar a me libertar de mim mesmo, dos meus interesses, do que eu acho que é e que não é, do que eu acho que é certo, para que Ele esvazie-me de mim mesmo, copo com água. A água sou eu e o copo é o meu corpo. A água é o meu entendimento, a minha força de entendimento. Provérbios, que a gente leu agora há pouco, lá em Provérbios. Joga fora essa água. Joga fora. Derrama. Agora coloca vinho novo. Enche do teu azeite. Enche da tua água, água viva, água que é vida. E aí eu começo a andar não por mim, mas por Ele. Não com o meu desejo, mas com o seu desejo, Pai. Não com meus interesses, mas nos teus interesses, ó Senhor Jesus. Para que aí, através de mim,
e em mim se cumpra o que ele disse, que nós, e através de nós, claro, cumpriria-se obras muito maiores do que ele fez. Muito maiores. Mas isso só acontece com alinhamento, só acontece quando estamos descansando nele. Santidade. O descanso, começar do sistema hierárquico, de cima para baixo. Aqui em cima, eu estou descansando nele. Para que eu descanse nele, eu preciso confiar nele. Então, tem um degrau. Penúltimo degrau. Confie nele. Um degrau antes. Conheço ele. Um degrau antes. Comunhão com ele. Um degrau antes. Busco a ele em santidade. E um degrau antes. Busco santidade. Um degrau antes. Ele está falando ainda. Eu achei que já tinha acabado. Um degrau antes. Me arrependo. Um degrau antes. Reconheço. Reconheço. Me arrependo. Quero libertar-me de mim mesmo. Buscar santidade. Busco santidade. Persevero na santidade. Nele. Tenho contato com ele. Iniciei uma comunhão com ele. E não desisto. Continuo. Aí eu começo a conhecer ele, dentro desse bate-papo, essa comunhão, essa conversa, essa interação, essa intimidade. Não molhe só o pé, mergulhe na água de uma vez. Aí quando eu começo a conhecer ele, eu começo a confiar nele. Aí quando eu começo a confiar nele, eu começo a descansar nele. Aí não sou mais eu quem se move e quem vive, mas é ele que vive em mim. Se cumpre novamente o que diz a palavra. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, meus amados? Glória a Deus. Tinha muito mais coisa, mas ele não está permitindo continuar aqui sobre o assunto. Amém? Ai, Jesus, tu és maravilhoso, ó Mestre. Obrigado, papai. Vou fazer uma oração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por cada palavra, cada mensagem, cada direção. E impeça que cada erva daninha venha sufocar a plantinha que acabou de ser gerada, ó Senhor. Impeça que as aves venham comer, que a lagarta venha comer, que os insetos venham destruir tal planta, para a glória do teu santo nome, ó meu Deus e meu Pai, para que venha gerar o fruto dentro de cada um de nós. Aleluia. E nos fortaleça o tempo todo em ti, na força do teu poder. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal o tempo todo, Jesus. Intercedendo por nós, pois só tu és o nosso intercessor diante do Pai, diante do reino da glória. Aleluia. Obrigado por ser este e por nos escolher como seu e para fazer parte de ti, ó Rei da Glória Jesus Cristo. Obrigado, anjos do Senhor, por toda a batalha travada, impedindo que o mal venha trazer impedimento e confusão no que foi falado, foi feito nesta noite. Tudo para a glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Obrigado. Obrigado aos anjos. Obrigado ao Senhor Jesus e Espírito Santo por esta ministração. Obrigado pelos céus abertos, Pai. Te agradecemos e eu abençoo cada um que está aqui presente no YouTube e a cada um que está aqui presente no Instagram. Tudo para a glória do soberano e eterno Deus. Amém, amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia.